Olá pessoal, tudo bem? Frequentemente eu trago conteúdos contemporâneos para compartilhar aqui com vocês e emitir a minha opinião. Hoje vamos fazer um react do Manuel Gomes, o Caneta Azul. Você não acredita no que foi que ele falou. Pois é, eu vou postar para vocês aqui um vídeo do Manuel Gomes falando uma das grandes verdades teológicas da Bíblia, que tem muito pregador por aí, famoso, que não quer mais falar sobre isso. Vamos ao vídeo. O que é que o homem vê e Deus não vê? Será que o homem enxerga mais do que Deus? O homem vê e Deus não vê. O homem vê outro homem e Deus não tem outro Deus pela vida, né? A gente olha para esse tipo de conteúdo, a gente olha o Manuel Gomes nas redes sociais por aí, a gente acha engraçado, porque, convenhamos, ele não tem talento. O Manuel Gomes eu vejo como uma figura cômica. Mas o que ele acabou de falar aqui nesse vídeo, meus irmãos, isso aqui é uma das maiores verdades teológicas de todos os tempos. Fala da unicidade de Deus, da singularidade de Deus, da exclusividade de Deus. Numa época em que todo mundo está com medo de dizer que não existe outro caminho que não seja Jesus, com medo de ser processado, aí surge o Manuel Gomes, uma figura icônica, recitando essa grande verdade teológica. Deus não vê outro Deus. O homem vê outro homem. Eu posso ver você, você pode me ver, mas Deus não vê outro Deus além dele mesmo. E Manuel Gomes, ele fala isso, está baseado em duas passagens da Bíblia. Tem muitas outras passagens, mas duas especificamente. Isaías capítulo 45 e versículo 5 está escrito assim: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Que declaração espetacular de Deus. Outra passagem que fundamenta essa declaração do Caneta Azul é João 17, versículo 3, a famosa oração sacerdotal de Jesus. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha, palmas para o Manuel Gomes, porque o que ele falou nesse podcast, muitos pregadores famosos não têm mais coragem de falar, com medo de serem perseguidos, com medo, não é nem tanto a perseguição. Claro que existe uma perseguição sutil aí do Brasil afora. Hoje é muito perigoso você dizer que Jesus é o único caminho, porque quando você fala que existe só um único Deus, você afronta quem acredita na existência de outras divindades. E aí tem muita gente famosa aí que evita dizer que tem um único Deus, porque não quer perder as grandes amizades influentes, pregadores aí que têm seus milhões de seguidores, cantores aí que têm seus milhões de seguidores, que não querem mais cantar que Jesus Cristo é o único Senhor, que Deus é o único Deus, que ele não enxerga outro Deus além dele. Quando Caneta Azul fala que não tem, que Deus não vê outro Deus além dele, que Deus não vê outro Deus, ele está dizendo o seguinte: Deus é uma única pessoa, não existe uma outra entidade semelhante, parecida em nenhum grau com o nosso Deus, com o único Deus verdadeiro. E por mais cômico que isso possa parecer, mas isso aqui chama a nossa atenção. Meus irmãos, nós precisamos voltar a pregar o evangelho raiz. Nós precisamos voltar a pregar aquilo que diz a palavra de Deus. Deus é o único ser verdadeiro, que não existe outro Deus além dele. Qualquer entidade que alguém julga dizer que seja Deus, nós não consideramos. A Bíblia diz assim e pronto. E aí eu fico intrigado que às vezes Deus usa uma pessoa de fora da igreja para chamar a atenção. Eu não duvido que o Espírito Santo inspirou o Caneta Azul para falar essas verdades, que muito de nós não quer mais falar, e que Deus é o único Deus e que não existe outro além dele. Talvez o Manuel Gomes não tenha nem tanta noção do que ele falou, ou talvez ele não sabe a repercussão que isso daria, talvez ele nem sabe daquilo que ele estava falando. Só que nesse mesmo texto aqui que eu li, de Isaías 45, o próprio Deus fala assim: Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Ou seja, Manuel Gomes pode até não conhecer quem é Deus de verdade, mas eu não duvido de que Deus o usou ele para falar uma grande verdade teológica. Afinal de contas, esse capítulo 45 de Isaías fala de Ciro, rei da Pérsia. Ciro seria um instrumento de Deus para libertar os judeus do cativeiro babilônico. E Ciro não conhecia Deus, mas foi usado por Deus para cumprir um decreto de Deus. De repente, Manuel Gomes não conheça Deus, mas está sendo usado por Deus para apregoar uma das grandes verdades da Bíblia Sagrada. Nós vivemos uma época de pluralismo religioso e o que nós percebemos é que a Bíblia não é pluralista. A Bíblia, o Evangelho, é exclusivista. Nós não somos pluralistas. Nós respeitamos as demais pessoas, mas nós precisamos dizer claramente de que não existe outro caminho fora de Jesus. Inclusive tem até pastores sucumbindo a essa pressão externa do secularismo
secularismo, do pluralismo religioso. Muita gente já não quer mais falar isso para não ofender, porque, queridos, a verdade do evangelho, por mais que você fale de maneira mais educada possível, ela vai ofender. Mas a verdade é essa. Em época de pluralismo religioso, surge Caneta Azul com essa frase histórica: Deus não vê outro Deus além dele. Eu espero que você reflita nisso e que a gente creia nessa verdade. Eu até diria, Manuel Gomes não está muito distante da salvação. Está próximo da salvação e a gente precisa crer que um dia ele vai ter um encontro real com Jesus